do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Versículo 2. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Tá bom, depois a gente vai ler mais, amém, queridos? Se aceita em nome de Jesus. Eu vou, irmãos, esses dias atrás aqui, o ano era 2020, quando a varoa fez a primeira viagem para Portugal ainda, né? Foi 2019, quando era para nascer a Clarice. E aí eu fiquei em casa aqui, como sempre eu fico em casa, lógico, né? E eu estava ali em casa e eu ganhei um louvor de Deus. Eu ganhei um hino, aí eu mandei para ela, talvez ela lembre do que ela, acho que deve ter até a resposta que ela deu. Ela falou assim: você está triste, né? Porque a história era de alguém triste, porque tudo havia se acabado. E aí quando eu fui completar a letra do hino, aí Deus disse: filho, a tristeza que eu fiz você sentir não se compara com a tristeza de João diante do meu filho sendo ali morto na cruz. Aí eu tive que trocar a letra e Deus me deu esse louvor que eu vou ter que cantar para você entender. Eu fiz o playback dele direitinho e chama-se Diante do Gólgota. Foi o único discípulo que foi até o fim com Jesus, até a morte de cruz. Os demais desapareceram, mas João estava lá a ponto de Jesus dizer assim: mulher, eis aí teu filho. João, eis aí tua mãe. E desde aquele momento, João levou Maria para morar na casa dele. Olha que interessante. Esse louvor aí é a história de João olhando para Jesus e vendo a situação, não é? Mas aí não estava pronto. Eu ia cantar na ceia realmente, mas aí não estava pronto o playback. Eu fiz hoje, aliás, antes de ontem, se não me engano, já para cantar. Chama-se Diante do Gólgota, a visão de João olhando para Jesus. Pode soltar para tu ver a história, que lindo. Só o toque já está, ó. Meu Deus. Ribiacala sob canto ramachai. Recebe esse louvor, Pai querido. Riabandoro colovondori alabachai. Pensei tudo se acabou. Ele pensou isso. Ó, tinha chegado ao final. Meu Pai, vendo o mestre ali na cruz, e eu me sentindo assim tão mal. Olha só. A visão era tão triste ao ver o mestre ali sofrer, e os seus olhos me olhavam. Ele queria algo dizer. E então eu me lembrei do que ele nos falou. Olha o que ele falou: que seria necessário se entregar por puro amor. Mas naquele dia estava
sem querer nada entender. Sabe por quê? Ele não merecia, pois o mestre ele não merecia, meu Deus, mas estava a sofrer. Rebacalamachai. E então continuei olhando os seus olhos de amor. E então não me desesperei, mas as lágrimas dos meus olhos então rolou. E o terceiro dia chegou. Olha aí! E o mestre ressurgiu. Rebacalamanai. E lá da morte foi tirado. E a nós de novo se uniu. Ei, olha aí! Caminhamos lado a lado, meu Deus, ó, até que para o céu subiu. Bíblia pura, irmãos, meu Deus. Mas o mestre tão amado, a obra completa, ó, mais uma vez a todos nós ele uniu. E ali eu pude contemplar que não foi em vão aquela cruz. Ei! E ali eu pude reconhecer que o mestre tinha, ele tinha tanta luz. Ei! E você que está ouvindo, olha o recado. Esse hino, meu irmão, saiba que foi por você e por nós aquela crucificação. Olha o conselho, tá? Esse é o conselho, ó. Então não pare num caminho. Para não, vale a pena. Vem agora se entregar. Oh Jesus, ó, pois Jesus, o Nazareno, sabe o que ele quer? Quer tua vida então salvar. Oribadarabachai. Venha para Jesus, ele te aguarda, ele te espera. Como Deus é maravilhoso, né, irmãos? Deus abençoe sempre, para a glória de Deus. Amém, igreja? Rebacalabachuri, aplauda o Rei da Glória. Ah, Deus tremendo. Vou pregar rápido, no final vou deixar um louvor, que foi que eu vou contar a história. Irmão, meu Deus, 2009, irmãos, eu ainda estava todo quebrado, porque foi no final de 2008, meu acidente, eu estava de moletas, e eu morava na rua da igreja, afastado do trabalho, e eu saí capengando com as moletas, a igreja era na ruazinha também, consegui pôr a muleta no chão, abri a portinha da igreja, sozinho. Eu já, de muleta você tem mais força, né? Com preocupação da perna também, que doía muito. E eu levantei a porta da igrejinha lá de baixo. E ali, eu sentei naquele altarzinho. E eu disse para Deus, falei: Senhor, Oricalamacheia, eu preciso ser purificado para poder entregar
o meu louvor ao Senhor. Eu sei que eu passei pelo vale da sombra da morte, mas a minha casa não estava em ordem. E eu preciso colocar a minha casa em ordem. Oricalamacheia. Aí foi que nasceu o louvor, que eu vou deixar no final para você entender essa história aí com mais calma. Amém, queridos? Aplauda o Rei da Glória. Eita, rabacheia. Aleluia, queridos. O único rei que Deus fez essa proposta, ou trouxe essa sentença. Você observa que o colocar a casa em ordem vai muito mais do que você vir à igreja, porque como a pastora estava orando aqui, como a varoinha trouxe aqui, nós precisamos ter identidade. De Rebeca Lamacheia. A identidade do cristão, irmãos, ela é diferente de toda e qualquer identidade que você possa ver por aí. Nós temos observado que a fidelidade para aqueles que não estão servindo a Deus está muito além da nossa. Está muito além da nossa. O Ramacheia. Nós estamos devendo muito para esse Deus que tudo fez por nós. Deus, Alamacheia, ele chega para o rei, porque ele sabia do potencial de Ezequias. Ezequias justamente foi um rei que pegou um Israel, a Ramacheia, idólatra, um Israel defasado espiritualmente, um Israel totalmente fora daquilo que Deus queria, Ramanarabachai. Então Ezequias tomou a Ramacheia, o cajado em suas mãos, de uma forma intensa. E Deus viu em Ezequias um potencial tremendo para quê? Para de novo trazer para Deus a Lamacheia, a alegria de poder olhar do seu trono e ver um povo unido, sem idolatria e o pecado longe da casa de Deus. Então Isaías vem num tempo em que ele veio para mudar aquela nação, veio para exemplificar, para trazer como que Deus, a Lamacheia, queria. Um rei que eu amo assim, que eu digo que para mim foi superior a Ezequias, foi só Josias, porque Josias foi profetizado. Josias foi, meu Deus, aquele menino Josias foi. Um dia eu preguei sobre Josias, que é coisa linda, irmãos. O menino jovem que fez muita diferença também. Mas o Ezequias não deixa nada a desejar como crente, como servo. Porque o que acontece com Ezequias, irmãos, é o que deve acontecer comigo e com você, quando nós decidimos nos alicerçar, como a varoa disse aqui, alicerçar na obra de Deus, o Ramacheia. Ninguém de Calamacheia, em sã consciência, irmão, vai tentar, Ramacheia, fazer uma medicina se ele não consegue, não tem ali o intuito de observar tudo como deve ser feito, para que pessoas não sejam mortas nas mãos dele. Qualquer cirurgia de um médico requer toda a atenção dele e todo o estudo que ele aprendeu durante a vida. Então ele faz com perfeição. Se alguém morre, a culpa não será dele se ele for um profissional. E quantos erros nós temos visto na medicina, em todos os lugares? Porque as pessoas não, a Ramacheia, estão 100% dedicadas a fazer aquilo. E na obra de Deus é muito mais do que isso. Isso é uma simples profissão. Mas quando eu decido vir para a casa do Pai e me colocar na brecha realmente, eu preciso viver o que Paulo escreveu aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, versículo 17. Pois aquele que está em Cristo é nova criatura, irmãos. As coisas velhas se passaram. E quando ele fala coisa, mas é tudo, é costume, era tudo que você vai fazer que não agradava a Deus, você precisa, Lamacheia, realmente jogar lá fora, deixar para trás aquilo que te impede, a Ramacheia, de você ser exclusivo de Deus, aquilo que te impede de você trazer realmente uma oração. Por que que no versículo 2 aí, coloca o 2 para você ver aí, ó. Olha o que diz no 2 aí. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Olha que interessante, por que esse rei virou para a parede e orou ao Senhor? A Ramacheia.
porque ele sabia do que a amada trouxe aqui, que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Ezequias não estava virando a cara para a parede para dar desculpa do pecado dele para Deus, não, ele estava ali para realmente confessar. Ele não debateu com a Ramacheia, com o profeta. Enquanto Esaú debateu lá com o profeta Samuel, porque não queria parar com o erro, Saul debateu com Samuel. Eu falei errado outra coisa? Esaú é irmão de Jacó, irmão. Meu Deus do céu, já trocou, foi tudo aqui, né? Mas o rei Saul, ele não aceitou a correção. Ele não aceitou, a ponto de até no final da vida dele, ele simplesmente ir para a guerra, a Ramacheia, confiando em falsos profetas, confiando naqueles que diriam que ele ia para a guerra e ia vencer a guerra. Oricalamacheia. Mas perde-se na batalha, porque vai atrás de quem? De um falso, de uma mulher pitonisa, Oricalamacheia. E ele já não tem mais Deus para consultar. Porque uma coisa é, irmãos, um coração contrito, ele entende, nunca se julgue certo diante do teu Deus. As tuas orações não podem ser desculpas para Deus. Não existe desculpa para o pecado, isso não existe. Você pegou porque é ser humano, então se arrependa e larga de pecar, Ramacheia. Se arrepende e deixa o pecado, porque ainda há solução para a tua vida. Porque quando ele vai dizer aqui na sua oração, ele está preocupado com a vida, sabia disso aí? O Ezequias está preocupado com a vida dele. Tem um versículo aqui, oh meu Deus do céu, hein? Que ele vai trazer, eu não vou lembrar, recordar aqui, que ele vai trazer aqui nessa oração dele, ele, aqui ó, versículo 19, coloca aí para você ver, ó, o que ele vai dizer aí, ó. Esse capítulo, ó lá, o vivente, na outra tradução está falando que é os vivos, né? O vivente, esse te louvará, como hoje eu faço. Olha que interessante. E o pai aos filhos fará notória a tua verdade. Continua. Porque o Senhor veio salvar-me. Por isso, tangendo eu os meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. O rei, ele entendia piamente, irmãos, que ele sem vida, Ramacheia, não poderia trazer Oricalamacheia nada para Deus. Vê o 18 aí, que ela colocou 19, que eu tinha pedido para ela, mas é no 18 que está o que eu queria aqui, ó. Porque não te louvará a sepultura, ou seja, os mortos, nem a morte te glorificará, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Ou seja, é tão profunda essa questão do rei Ezequias se entregar para Deus em arrependimento profundo, que ele diz: Senhor, eu morto não vou te louvar, me dá uma condição de vida, para que a minha vida seja em louvor, como nós lemos aqui no 20, versículo 20, que vamos louvar o Senhor na tua casa. Então ele queria, irmãos, justamente sobreviver para novamente fazer o que ele fazia antes de cair em soberba. Porque um dia Deus falou comigo, porque é muito sério a questão de você crescer demais. Porque o crescimento em todas as áreas, se você não vigiar, dificilmente alguém grande, irmão, não vai cometer muitas coisas erradas. É muito difícil você ver um bilionário sem errar, mesmo que seja crente. Alguém grande, até numa empresa, não já mudar. Tinha uma frase tão antiga que dizia assim, né? Dele poder ou riqueza, e verás quem ele é. Não é assim? Porque se muda. A gente vê isso no trabalho, a gente vê isso em muitos lugares. Quando a pessoa é pequena, que cresce de repente, você vê que já muda totalmente a sua forma de você. Por quê? Porque o mundo aí fora te molda, quando você é grande, para você ter o seu mundo diferente dos menos favorecidos. Você sabia disso? O Ramacheia, uma vez eu ouvi de um homem que quando ele chegou, esse homem é conhecido, por isso que eu não vou dizer nomes, né?
que ele chegou no lugar e ele era apenas um ajudante naquela empresa, mas ele passou a ser gerente. E aí chamaram ele e deram uma aula para ele de como ele deveria andar a partir de então. Até os talheres da mesa, quando ele estivesse no restaurante, qual seria para ele usar, em que ocasião, não é? Por quê? Porque estaria ele, ainda bem que graças a Deus que ele, não é? Ele não perdeu a sua humildade. Fala com todo mundo, é uma maravilha, não é? É um exemplo para mim, por quê? Porque até hoje ele fala comigo e Deus é maravilhoso. Mas totalmente o mundo teve que ser mudado. As formas, no seu lar, ele era igual o de antigamente, mas ali no trabalho, ou com aqueles grandões que iam fazer entrevista com ele e tudo mais, ele tinha que se mostrar alguém maior, porque o mundo traz isso. Agora tem uns tal do CEO, né? Os CEOs das grandes empresas, né? Esses nomes aí que são camaradas intocáveis. CO é do BO mesmo, né? É CO, Vocês estão sabidos nos negócios aí, no Futurama, como é que é? É o homem nordestino, é o cheio da grana. Tem o CEO, não, eu acho que era CEO mesmo, mas tá bom. Tem uns camaradas grandões, mas o que eu quero dizer, isso trouxe para Ezequias também esse conflito. Trouxe para Salomão, a ponto de Salomão se olhar assim para cima, tudo que os meus olhos quiseram, eu contemplei e eu pude adquirir. Mas eu vi que no fim de tudo é vaidade. Ou seja, nada vai nos levar para a salvação, a não ser a vida no altar. Por que Deus não chegou para Davi e também como chegou para esse rei aqui? Você não vê, Davi cometeu muitos pecados. Era o homem segundo o coração de Deus, mas Deus não chegou para Davi para passar isso daqui, até porque na época de Davi nem existiam essas questões tremendas assim. Ele já sabia que Davi nunca ia permitir nada assim de outra adoração. Davi errou muito, mas esse daqui, a soberba entrou no coração dele. E quando a soberba entra, meu irmão, você já começa a ditar suas próprias leis. E o perigo de estar por cima é justamente essa questão. Você vê que o grande rei Nabucodonosor, Deus colocou ele lá para castigar o povo. Mas um dia ele olhou para o jardim e o que ele fez? Ele se ensoberbeceu e disse: estão aí que as minhas mãos fizeram. Fez nada. Como é que o homem vai fazer uma planta? Se Deus não quiser, morre mesmo sendo regada todo dia. Não, é de Deus. A glória de Deus não divide com ninguém. E aquele homem foi viver 7 tempos ou 7 anos como animal. Cresceu pelo sobre ele. Então todos aqueles que estavam acima, eles têm, infelizmente, eles conseguem trazer para eles a sua própria lei, os seus próprios ditados. E aí multidões seguem homens como esse. Falo de pregadores, de falar tanta besteira na internet, porque cresceu muito, então vira ditado. Eles criam jargão e vai um monte de crente que não lê Bíblia, só repetindo o que o cara falou, mas não olha. E a igreja virou o quê? Como foi falado aqui, virou um lugar onde menos se sabe da Bíblia e mais se sabe de historinhas. Menos se sabe como se deve conduzir sua vida e mais se sabe que Deus vai fazer, e Deus vai fazer, e Deus vai fazer. Não, cadê os profetas para fazer com muita gente o que Isaías fez com esse rei? Cadê? Não, se é um profeta de hoje, tá bom. Se Deus mandasse, ele ia inventar alguma história. Ele ia procurar um versículo da Bíblia que desse certo com a vida do rei. Ele ia olhar para o passado: rei, o Senhor está maravilha, o Senhor trouxe de volta aí a Páscoa, o Senhor trouxe de volta a adoração, o Senhor foi o único rei que fez o povo trazer tanta oferta que foi obrigado a mandar parar. Esse foi o rei. Foi o rei que eu falei para vocês naquele dia lá, que o povo trouxe tanta oferta para a igreja, que aí ele foi ver e viu lá fora, lá falou assim: o que está acontecendo? O que é aquilo lá? É porque o povo trouxe demais. Não, manda parar, mas é porque o povo está tão abençoado que eles não conseguem nem parar de trazer oferta. É muita oferta.
uma casa em ordem. Ele soube o que era colocar a casa de Deus em ordem. Ele trouxe novamente o culto racional ao Deus que salvou, ao Deus que lhe chamou. Então Deus, quando escolhe alguém, irmão, não fique triste quando Deus, Alamaché, fizer que dê errado alguma coisa da tua vida. É para o teu bem. Quando Deus vier colocar a mão, eu agradeço a Deus lá na cama do hospital. Ao invés de eu estar murmurando, eu era falando de Jesus. Eu estava glorificando a Deus, cheio de dores, mas cantando os hinos. Porque eu tenho consciência de onde Deus me tirou, e eu sabia dos meus erros, e eu sabia que a misericórdia dele me parou. Por isso que hoje eu estou aqui, a Ramaché, há quase 20 anos. Que daqui a 2 anos faz 20 anos. Há 18 anos atrás, eu sei de onde Deus me tirou. Então foi uma forma que ele achou só teve um pastor, irmãos. Todos, até meu patrão, falou para a varoa: nossa, não é possível. O meu melhor funcionário, o mais calmo, o mais direitinho, que a honestidade eu sempre fui, com isso em Jesus. Isso não existe. O cara que é honesto, ele é honesto antes e depois. Ele já vem de um berço de honestidade, né, da família. Então isso aí ninguém arranca não, né? Mas, irmãos, aí agora quem não é, vem para Jesus, e Jesus faz com ele como fez com Zaqueu. Aí para de enganar os outros. Mas quem é já honesto, irmãos, Deus, Alamaché, vai permanecer daquela forma. E ele falou: não é possível, mas ligou um senhor, que hoje já deve estar, né, na glória. E esse senhor, ele teve um sonho em 1970, um ano antes de eu nascer. Ele teve um sonho, o nome dele é Pastor Aurélio, da igreja terceiro milênio, Assembleia de Deus do terceiro milênio, lá no Jardim Santo André, que era onde eu estava nos tempos das vigílias lá. E ele disse que no sonho, ele escreveu a cartinha, eu devo ter guardado em algum lugar, e no sonho dele ele dizia, em 70, ele dizia assim, que num barco, haviam 3 barquinhos naquele mar. E aí, em um barquinho, uma bandeira levantada com um nome assim: louvor. O outro, palavra, e o outro, perdão. Olha que interessante. Só que eles estavam se degladiando devido às ondas do mar. As ondas do mar, a Ramacheia. E de repente, vem outro barquinho, a Ramacheia, com a palavra salvação. Foi onde apaziguou aquele mar. E ele, quando ele acordou, Deus disse para ele: filho, haverá tempo sim, em que as igrejas se tornarão inimigas. Você não está vendo isso, não? As igrejas se tornarão inimigas. Mas o que Deus requer é que só vai apaziguar quando o louvor fizer parte, a palavra principalmente fizer parte, Oricalamaché, o perdão fizer parte, para que a salvação apareça no final de cada vida. Eu entendi a mensagem dele, mas foi ele que ligou lá no hospital e disse para mim: ei, mocinho, irmão José, eu estou com a mensagem de Deus para a tua vida. Tu não está aí por acaso, é por merecimento. O único que deu uma palavra arretada mesmo, para me colocar no lugar, falou assim: tu sabe por que tu está passando por isso. Fora o profeta que falou que Deus ia me abraçar. Mas eu pensei que o abraço de Deus ia ser chique, né? Mas esse abraço aí, irmãos, pelo amor de Deus, põe a casa em ordem, porque o abraço de papai é... Você sabe quanto tempo esse rei aqui, quantos dias ele não passou terrivelmente doente, irmãos? E não tinha. Aí vem o profeta, irmãos, e em vez de trazer o quê? A oração da cura, como está na Bíblia. Isaías, ora aí por mim, pai, estou morrendo aqui. Isaías olhou para ele e falou assim: não, meu amigo, peraí, o negócio aqui é diferente. A enfermidade é porque a tua soberba se sobressaiu. E se tu não colocar a casa em ordem, tu vai morrer. Aí eu digo: alguém doente vai pôr a casa em ordem como? Não é?
é a vida dele que estava fora dos padrões de Deus. Ou seja, aí o que ele faz? Ele mesmo doente, ele entende, ele vai buscar a Deus e vai fazer o que Isaías escreveu, que a pastora até já pincelou aqui na quarta-feira, sobre Isaías 43, que é um versículo que eu amo demais, já preguei muito sobre isso também. É o versículo 43, versículo 26, Isaías 43, 26, não precisa colocar não. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Ele apresentou as razões para Deus. Ele vai falar: Senhor, a sepultura não vai te louvar, os defuntos não te louvam, mas eu quero vida para te adorar, eu quero vida para te servir. Eu não quero vida para que a soberba venha novamente. Eu não quero vida para me achar o melhor cantor, para me achar que eu tenho mais hino do que fulano, então eu devia estar ali. Eu quero vida, Ramaché, para ter uma vida como eu tinha antes de cair no pecado. O Ramaché, irmãos, o pecado jaz na porta. Você já pecou hoje, não um pecado digno de morte, mas você pecou. Todos os dias aprenda, aliás, aprenda não, viva em comunhão com o Espírito Santo. Aqueles pecados que você não conseguir, é um tipo de uma parte da tua casa que não está em ordem. Às vezes a sala está toda arrumadinha, mas é para receber visita. Quando ela vai embora, bagunça tudo novo, está errado. Tem um tal do ISO que passa nas empresas, né? É o ISO, não é isso aí? Ela sabe que ela dá. E aí a casa tem que estar um brinco. Lá onde eu trabalho é a mesma coisa. É uma correria para colocar tudo em ordem, tudo certinho. Aí vem uma equipe antes para poder fazer o trabalho, para ver como é que é, para nos ensinar, não é? Para saber o que o ISO exige, porque é uma equipe que tem que vir para nos ensinar. Não é que é nada comprado. Aí vem o ISO, o camarada, o chefão lá, e ele vem os fiscais e vão olhando. E às vezes chamam de nós para nos perguntar acerca de medidas e tudo. E a gente tem que estar treinado para isso, para responder à altura daquele fiscal. Por quê? Mas aí, queridos, não vai ficar o ano inteiro. Empresa nenhuma fica o ano inteiro ISO. Ela só é naquela semana. Muitas são assim. Porque a gente não consegue, é muita demanda às vezes de pedido. E não tem como, não é que a gente não queira, mas não existe uma casa em ordem. Por que Deus está trazendo isso para mim? Porque na tua vida vai ser assim. A tua casa amanhã pode estar em desordem, irmãos. Aí você tem que lembrar dessa palavra, dessa campanha. Falar: Senhor, hoje a minha casa, eu já baguncei de novo, Senhor amado. Eu já mudei aqui de lugar, aqui embaixo da prateleira tinha uma sujeira lá do passado. Ô Senhor amado. Aí pega a vassourinha e limpa, pelo amor de Deus, joga fora. A gente tem que fazer uma análise, não só na ceia. Porque, né, já foi falado, porque a Santa Ceia está muito banal realmente. Gente, a gente está vendo coisa que não é para estar vendo. Não era para você ver hoje, era para você ver um povo muito mais próximo de Deus, pelo que nós temos de chance de aprendizado em internet. Hoje, como a Varoa falou um dia, buscava no livro, como a gente buscava nos livros, alguma resposta. Os dicionários ganhava. Todo lugar tem um dicionário, não era? Para poder a gente pesquisar aquela palavra difícil. Hoje você faz, só clica no celular, já vem uma tradução. Fora a IA que está inventando muita coisa aí, mas pega o Aurélio, esquece a IA e você vai ver tudo a história. Se alguém quiser pregar sobre esse rei, ele fica a tarde inteira vendo vídeo sobre esse rei e traz a história todinha sobre esse rei. Está tudo lá exposto. Você tem a Bíblia em tudo que é lugar. Você tem a Bíblia em áudio, como eu adormeço ouvindo, que eu acho bom demais. Sabe, ouvir a palavra de Deus assim, eu acho maravilhoso. Então eu pego um livro daquele lá e fico ouvindo, porque eu adormeço de uma forma tão linda, irmãos. É coisa, porque aí a gente come a palavra adormecendo, bem baixinho, no fone de ouvido, de um lado só, e aí fica tranquilo. Eu vou estar sempre atualizado com o que papai quer falar comigo. Mas não se compara a folha que você olha do lado, vira de novo, não. Mas é uma forma que eu encontrei para poder adormecer, lembrando que Deus me fez mais um dia colocar minha casa em ordem, ou me dar um toque. Então todos os dias a gente vai ficar, a mesa da gente vai ficar suja depois que toma o café da manhã com criança, mas depois você vai lá e arruma.
Eu estou falando espiritualmente, entendeu? Para você entender. Você vai lá e arruma. Porque nós precisamos, irmãos, como a história da mala que eu falei para vocês, nós precisamos todos os dias lembrar que a casa Alamachea, que é o nosso coração, tem que estar em ordem. Você vê o prazer que é quando você chega num lugar que está tudo em ordem? Não é uma coisa linda? Não é não? Você está aqui com o microfone aqui, ó, não tem chiadeira, não tem aquelas barulheiras todas aqui de fio, sabe, piando. Principalmente as casas de Deus, as igrejas, a gente tem visto lástimas. Um simples cabo resolve tudo. Oh, meu Deus do céu. Eu sempre trago, eu vou encerrar com esse pequeno testemunho aqui, mas eu sempre trago, eu vou deixar o louvor que dá tempo. Tem 5 minutos lá, eu tenho um horário, né, irmãos? Senão, não tem como. Eu sempre trago a história, irmão, a história da igrejinha, onde eu fazia parte do som, e aí as irmãs iam adorar. Lembra dessa história aí? As irmãs iam adorar. Era só com as irmãs, não sei o que acontecia, irmãos. Aí o CD parava. O CD parava, mas não é que o CD parava de tocar, era o som parava. Porque eram as gambiarras que tinha que fazer. A gente pegava aquele radinho de CD e colocava um cabinho P10 desse de celular, sabe? Nem tinha celular na época, colocava um P10 e colocava na mesinha de som ali. Então era adaptado, um cabinho lá. E aquilo lá dava interferência em alguma coisa. Então, chegava lá, era bronca que eu levava. Aí, um dia, lá naquela mesinha de som, o Espírito Santo falou comigo grandemente e disse: filho, não se ora para o som pegar, o CD tocar. Primeiro, observa o que está acontecendo com o aparelho. Entendeu? Se eu pego aquele carrinho ali, está tudo em dia, certinho, eu vou estar preocupado se algum guarda me parar? Pode me parar à vontade, que eu vou apresentar minha carta, está em dia também, está tudo certo. Se ele tiver com algum tipo de defeito, eu vou preocupado. Então eu sei que ele pode quebrar, é diferente. Mas se tiver tudo em ordem, eu vou preocupar com o quê? Aí é espiritual. Como eu já vi muitas vezes a gente orar, já passei muito testemunho assim, de orar e Deus, depois de entregar o recado, o som pegar novamente. Por 2 vezes. Mas naquele dia, Deus falou comigo e disse: filho, o capeta vai embora com um cabo. Porque não é o capeta que está atrapalhando o sono de vocês. Eu acabei o culto e falei: pastor, eu vou arrancar o capeta sem oração. Mas você está doido? Eu brinquei com ele ainda. Eu falei assim: me dá, do caixa da igreja, me dá R$10, que era o cabinho. Eu vou trazer aqui e tu vai ver. Irmãos, eu saí da igreja e nunca mais o som parou. Aí eu te pergunto, adianta orar, como muitas igrejas ficam orando para o som pegar, irmão? Preciso olhar o que é primeiro. Porque espiritual, quando você tem uma enfermidade que o médico não constata, o que é? Espiritual. Então Deus vai lá e arranca, como nós já vimos isso muitas vezes. Mas se é algo que eu posso, irmão, é um cabo de 10 merréis, de R$10, resolveu, o capeta foi embora? Não, eu troquei o cabo. É sério que eu estou falando. E a gente às vezes vê isso daí. Aqui aconteceu, do nada. Eu falei: meu Deus, não é possível. Aí, quantas vezes acontece também no mundo espiritual, mas é diferente. Agora, tem que estar, por isso que tem a ver com a nossa casa. Se não tiver nada fora, como estava com Jó, Jó podia. Aquela enfermidade de Jó foi permissão de Deus, e era o capeta que tinha lançado, é diferente. Ali é diferente. Mesmo assim, que aconteceu? Os amigos vieram condenar Jó. Porque o rei não, foi logo o profeta, não foi condenar. Falou assim: ó, o negócio é o seguinte, irmão, tu não é Jó não, Jó não tinha culpa não, mas tu tem. Então põe a casa em ordem, seja um crente de verdade, tu tá aí por cima de tudo, não adianta ser maior, maior é Deus. Então tu vai pôr a casa em ordem, porque senão vai morrer. Aí depois, irmãos, quando você vai ver os versículos finais aqui, você vai perceber que o Isaías traz essa questão, vai para o pátio. É meu hino que eu nem cantei, porque já cantei tanto aquele louvor apenas, né? Então nem cantei ele hoje. Mas aí ele volta e traz a sentença maravilhosa, a resposta de Deus. Vou acrescentar 15 anos, porque tu se arrependeu,
tu entendeu, tu mostrou que realmente tu, Alamachia, por um tempo a soberba falou mais alto, mas tu entendeu que só eu sou Deus da terra, do céu, de tudo. Então tu vai ter mais 15 anos. E logo em seguida, ele não foi curado com a oração do profeta. Não. O profeta vai lá e faz uma pasta de figo. Pode ver o final do capítulo aí, ó. Então Isaías faz uma pasta de figo e passa na enfermidade do rei, e o rei é curado. Ainda teve a sequela, ainda teve aqueles dias em que o remédio fez efeito direitinho. Ou seja, por quê? Porque se eu não me lembrar o motivo do meu pecado, irmãos, e do perdão de Deus, se eu não ficar com alguma sequela, eu vou acabar fazendo como aquela criancinha. O pai não ligou, só falou uma vez, mas deixou fazer, ela vai fazer errado a vida inteira. Mas a partir do momento que fica a marquinha de que fez errado e não faça mais, aí acontece isso. Amém, igreja? Então o louvor, irmãos, chama-se Purifica-me. Louvor de 2009. E eu subi ali e eu disse: Pai, eu preciso me purificar, pôr minha casa em ordem, para o Senhor, então, trabalhar em minha vida. Irmãos, todos os dias, eu falei para você, a gente precisa pôr a casa em ordem. Não esqueça, irmão, vai vir mais pregadores que pregam mesmo, né? Mas olha aí esse louvor aí para você entender. Se tu achar JB, Purifica-me, pode soltar. Oh Deus, glória a Deus. Revachoriande canta Ramachai. Deus maravilhoso. Olha, Senhor, dentro de mim e purifica todo o meu ser. Clame a Ele. Entra, Senhor, no meu coração. A porta está aberta, quero receber, ó, o melhor de mim quero te dar. A minha adoração quero te entregar. Olha agora. Mas para isso acontecer, tenho que pedir. Purifica-me, Senhor, para que eu possa te servir. Derrama, Senhor, sobre mim a tua unção que restaura, inunda todo o meu ser, Senhor, com bálsamo do teu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, sobre mim, oh glória, a tua unção que restaura, inunda todo o meu ser, Senhor, com bálsamo do teu amor. Oh, remanarabacai. Olha aí. O melhor de mim quero te dar. A minha adoração quero te entregar. Sabe para quê? Mas para isso acontecer, eu tenho que pedir. Purifica-me, Senhor, para que eu possa te servir. Derrama, Senhor, sobre mim. Clame a Ele, em nome de Jesus. A tua unção que restaura, inunda todo o meu ser, Senhor, com bálsamo do teu amor. Derrama, Senhor,
derrama, Senhor, sobre mim, oh glória, a tua unção que restaura, inunda todo o meu ser, Senhor, com bálsamo do teu amor, com bálsamo do teu amor, com bálsamo do teu amor. Mais uma vez. Oh, rebaixandarabacai. Derrama, Senhor, sobre mim a tua unção que restaura, inunda todo o meu ser, Senhor, com bálsamo do teu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, sobre nós, oh glória, a tua unção que restaura, inunda todo nosso ser, Senhor, com bálsamo do teu amor, com bálsamo do teu amor, com bálsamo do teu amor. Amém, igreja? É muita letra, né? Meu Deus.